Olá, alunos! Bem-vindos a uma aula de prática do processo de trabalho. Espero que vocês ativem o modo aula, então desliguem aí qualquer tipo de rede social, para que você tenha a concentração necessária para aprendizado do conteúdo, porque é mais do que notório, a gente já sabe que uma mensagem de uma rede social, uma mensagem de WhatsApp, ela é muito mais atrativa do que uma videoaula, ela te chama mais a atenção, ela é mais interativa do que uma videoaula. Então eu peço a concentração aí de vocês, a atenção de vocês, para que a gente aborde mais um tema da nossa apostila. A gente, na aula passada, falou sobre jurisdição, Ministério Público e jurisdição na Justiça do Trabalho. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre competência da Justiça do Trabalho, fazer a leitura com a apostila de vocês. Estamos lá na página de número 11 da matéria e é uma continuação do assunto jurisdição. Primeiro, só relembrando e passando sobre aquilo que a gente conversou na última aula, sobre aquilo que eu passei para vocês de ensinamento na última aula. Conforme aí cronograma, expliquei para vocês certinho o funcionamento das varas do trabalho, dos tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Expliquei a forma de ingresso neles, se vocês tiverem interesse em concurso público. Falei também sobre a atuação do Ministério Público, como que funciona, o porquê que ele está ali presente, o porquê que ele é parte no processo do trabalho. Então, de uma forma bem resumida, o Ministério Público do Trabalho, ele funciona mais ou menos como um fiscal da lei. Então, ele vai verificar se aquele pedido é coerente com a lei, se aquela defesa é coerente com a lei e se aquela sentença também é coerente com aquilo que a lei estipula. Passamos pela jurisdição e uma forma simples, também resumida, de relembrá-los. Jurisdição, ela quer dizer a capacidade de dizer o direito. Quem é detentor dessa capacidade de dizer o direito é o Estado, tá? O Estado é o detentor desse poder, é o Estado que legisla, é o Estado que diz, né, que traz o direito positivado para o reclamante, para o reclamado. Então, o Estado, ele tem a jurisdição, certo? Da nossa esfera aqui, ele tem a jurisdição trabalhista. Essa jurisdição, ele é o detentor do poder, o Estado. Só que quem exerce são pessoas por ele nomeadas através de livre iniciativa ou nomeadas através de concurso público, que são os juízes, são os magistrados que prestam uma prova específica para a área que ele quer atuar, aqui na nossa situação, a área do direito do trabalho. E a partir daí, ele, como pessoa competente, ele pode ali realizar os julgamentos, prolatar as sentenças, para que uma das partes, leve a vitória de acordo com aquilo que ela pediu, de acordo com o direito que está previsto na lei. Se aquilo que ela pediu é legal, é de direito dela, então ela tem que receber, nada mais justo. Se aquilo não for de direito dela, então o juiz vai negar esse pedido. A competência, como eu falei, que é uma consequência e ela está dentro da jurisdição, e eu vou ler para vocês o conteúdo para a gente saber do que se trata. Então, é uma continuação aí cronológica e didática de passar os temas para vocês. Iniciem lá no título, Competência da Justiça do Trabalho, para que vocês me acompanhem com a apostila. Lá no primeiro parágrafo desse título que eu falei para vocês, da página de número 11, está dito da seguinte maneira. Então, expondo, deixando explícito alguns conceitos essenciais para a compreensão apurada do regime de competências da Justiça do Trabalho,
passa-se a aprofundar na discussão, em razão do amplo número de demandas levadas à apreciação dos tribunais trabalhistas. O legislador pátrio tratou de criar critérios tendentes a proporcionar uma paritária distribuição das leis. Então, devido a altas demandas, várias procuras do Poder Judiciário trabalhista para solucionar uma lide entre o reclamante e o reclamado, entre o empregado e o empregador, o legislador do Brasil, que é pátrio, ele criou uma forma igualitária de distribuir as lides, tá? Então, essa forma paritária aqui se equivale a uma forma igualitária de distribuir as lides. Aí, continuando depois das lides, intentando uma atuação mais eficiente do julgador, proporcionando ao obreiro celeridade na tutela jurisdicional. Então, proporcionando ao trabalhador a celeridade, tá? Essa rapidez na tutela jurisdicional. Aspecto que se aloca com a razão de existir da presente pesquisa. Tendo a noção clara disso, portanto, a doutrina que é majoritária, a doutrina que se sobrepõe às demais, enumerou os seguintes critérios de competência em razão da matéria: em razão do lugar, em razão da pessoa, em razão do órgão. Então, pertine, portanto, discriminá-las doutrinariamente. Então, aqui vai competir a nós definir o que se trata aqui, essas várias divisões, essas várias ramificações da própria competência. Sendo a competência um assunto amplo, dentro dela a gente terá algumas divisões para que a gente consiga entender de uma maneira mais eficiente como que se divide, tá? A competência para quem julgar o quê. Então, o legislador aqui, ele observando que existiam muitas demandas, ele pensou nessa forma igualitária de competência, pensou nessa forma igualitária aí das leis também, dando direitos e proporcionando direitos e deveres para ambos os lados. A gente tem essas divisões aqui para que vocês entendam. A primeira divisão trazida pela doutrina é a divisão, dessa competência em razão da matéria. Então, o que significa em razão da matéria é o que a gente vai ver aqui. Essa competência, que é em razão da matéria, com o que explica o autor Martins, vai dizer respeito aos tipos de questões que podem ser suscitadas na justiça laboral, compreendendo a apreciação de determinada matéria trabalhista. Em outras palavras, o ilustre doutrinador, ele preconiza que a Justiça do Trabalho, por se tratar de um ramo especializado da Justiça Federal, somente deverá julgar demandas que versem sobre relação de trabalho e contrato de trabalho, de empreitado. Em resumo, se refere à matéria trabalhista, de modo que é competente um juiz do trabalho, por exemplo, apreciar um pleito indenizatório de dano moral ou até mesmo um mandado de segurança, sempre que, obviamente, esses versarem sobre matéria de direito do trabalho. A compreensão acerca da competência material é elementar, mas muito importante, afinal, tendo em vista o princípio da especialidade que rege a justiça do trabalho, não há como conceder uma justiça dita especializada se propusesse a apreciar aquilo que por entendimento legal não cabe a ela, não cabe assim ela fazer. O que significa então a competência em razão da matéria? Esse tipo de competência é o que define a esfera civil, a esfera penal, a esfera trabalhista, tributária. É a matéria que a gente vai discutir dentro de determinado processo, dentro de determinada reclamação, trabalhista, no caso. Então, a matéria vai dizer quem é competente para julgar. Então, a primeira divisão de competência, a gente vai analisar competência com relação à matéria.
Então, supondo, um cliente chega aqui no meu escritório e ele tem uma demanda trabalhista. Eu, como pessoa com a capacidade técnica, tenho que analisar, quando eu montar esse processo, primeiro, qual tipo de competência? Competência em razão da matéria. Então, eu sei que essa demanda trabalhista, esse problema trabalhista, ele não vai ser discutido na esfera penal, por exemplo, porque trata-se da matéria trabalhista. Então, eu já sei que eu vou me focar lá na área trabalhista e, a partir disso, através da outra divisão da competência que eu vou seguir aqui, tá? Com vocês, um pouquinho mais abaixo. Então, eu defini que é da matéria trabalhista. Então, dentro dessa matéria trabalhista, eu vou enviar para onde? Para a vara, para o Tribunal Regional do Trabalho, para o Tribunal Superior do Trabalho. Para onde que eu vou enviar? Eu vou enviar para o fórum competente, tá? Comarca Trabalhista de Santana, Comarca Trabalhista da Lapa, Comarca Trabalhista lá da Barra Funda, que é o fórum central. Para onde que eu vou enviar? Então, primeiro passo eu já defini aqui, que é a minha matéria. Estou na matéria trabalhista. A partir daí, a gente vai verificar a outra divisão existente com relação à competência. Então, defini que a minha matéria é trabalhista. Legal, vou para o próximo passo. Segunda divisão é em razão do território, em razão do lugar. Em paralelo, a justiça, tá? A competência territorial é disposta lá no artigo 651 da CLT, tem lastro no limite espacial dos órgãos integrantes da Justiça do Trabalho. Via de regra, a competência em razão do lugar guarda relatividade, ao passo que não pode ser conhecida, tá, ex officio pelo juiz, mas arguida pela representação das partes em preliminar de contestação ou em sede recursal, principalmente em se tratando de hipóteses de competência originária dos tribunais regionais. Diante deste cenário, portanto, entende-se, aduz-se, que a competência territorial, segundo o PISOL, se deve à necessidade de fixar um juiz entre a pluralidade de outros da mesma espécie ou com o mesmo grau de jurisdição, atribuindo-se a ele uma porção territorial dentro da qual está sua sede, e é fixada pelo próprio diploma consolidado como sendo vara do trabalho do último local da prestação do serviço do obreiro. Obreiro aqui, sempre que eu citar obreiro, é a pessoa trabalhadora, tá? É o trabalhador, aquele que realiza a obra é um obreiro. De modo que, a título de exemplo, se um mecânico contratado em determinada empresa trabalhou em Belém e depois em São Luís, o juízo competente para analisar eventual reclamação trabalhista será o da capital maranhense. Todavia, é importante ponderar que se o agente de vendas, que é um viajante comercial, a gente tem uma exceção aqui nesse ponto. Essa exceção ela é trazida no artigo 651, parágrafo 1º. Então, se possível, já façam a leitura, acompanhem o texto, peguem o vade-mecum de vocês e acompanhem aí, façam a leitura. É bem importante vocês acompanharem através do código da lei seca, inclusive. De certo que, por ele exercer sua função em vários locais distintos, o juízo competente para julgar demandas trabalhistas, por ele eventualmente ajuizada, é o local da filial da empresa onde ele está vinculado. Então, o que isso quer dizer aqui? Eu já disse que tem a competência em relação da matéria. Então, antes de terminar esse assunto, em razão do lugar, vou explicar aqui o parágrafo que eu acabei de ler, porque ele é um pouquinho mais longo. Então, definimos lá a competência em razão da matéria. Então, estou dentro da matéria trabalhista. Aí, para onde que eu vou enviar? É Justiça Federal? É Justiça Estadual? É a vara aqui do trabalho? É já numa instância superior? O que a lei nos diz com relação ao lugar? Para onde que a gente vai mandar? Aqui, a lei define que
a problemática trabalhista, que é a lide trabalhista, o lugar de solução do conflito dela é o lugar da prestação do serviço. Então, por exemplo, eu defini que a matéria é trabalhista, aí eu vou verificar com esse meu cliente, que veio até aqui o escritório, onde que ele trabalhou. Ele pode morar, por exemplo, aqui na Zona Leste, que é onde eu moro, mas ele realizou o serviço dele lá na Zona Norte. Então, o fórum competente, tá? O lugar competente para julgar essa lide é o da região da Zona Norte, onde ele laborou, onde ele realizou a obra, a atividade laborativa dele. E uma exceção que eu achei legal colocar aqui para vocês é esse viajante comercial. Se ele está prestando serviço em vários territórios, em várias localidades, quem vai ser o competente? Qual vai ser o lugar competente para julgar uma possível reclamação trabalhista? E o que a lei define lá no seu artigo 651, parágrafo 1º da CLT, é que uma demanda trabalhista, como está aqui no final da apostila, será ajuizada no local da filial da empresa onde ele está vinculado. Então, pode ser que ele trabalhe viajando. Ele pratica vendas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, tá? Por diversos estados ou por diversos municípios mesmo. E se houver uma eventual problemática, a solução do conflito, tá? O lugar competente será no lugar da filial onde está estabelecida, aonde que ele está realizando o serviço. Então, pode ser que ele more aqui na Zona Leste, tem a filial lá na Zona Norte e ele pratica a sua atividade em vários territórios, inclusive do Brasil, tá? Então, vários estados do Brasil. Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Só que se houver a demanda trabalhista, vai ser competente aquela filial, tá? Aquele lugar lá na Zona Norte, lá em São Paulo, porque é lá que está estabelecida a filial pela qual ele realiza serviço. Então, filial que eu coloco aqui para vocês, tá? Nem sempre é porque a empresa ela tem duas ou mais empresas, dois ou mais estabelecimentos físicos. Se a empresa tiver uma só, é a matriz. E se essa matriz for lá na Zona Norte, da mesma forma, é lá que vai ser solucionada a demanda trabalhista dele. É lá que eu, como advogada, terei que protocolar a reclamação trabalhista dele. Continuando, outra notável exceção à regra de competência territorial é o trabalhador circense, o qual, por sua natureza laboral, onde é obrigado a trabalhar em vários lugares distintos, tem por prerrogativa de, no ato do ajuizamento da reclamatória, escolher fazê-lo no lugar da celebração do contrato de trabalho ou no local da prestação do respectivo serviço. Tal entendimento tem como base na orientação jurisprudencial número 19 do Tribunal Superior do Trabalho. Falei que a gente tem a competência com relação à matéria. Temos a competência com relação ao lugar. Tirando essas duas exceções, tá? Que são os vendedores comerciais que trabalham, que laboram em várias localidades, e o artista aqui de circo também, certo? Ele pode escolher ajuizar uma demanda onde ele celebrou o contrato, porque às vezes esse dono de circo ele não tem um escritório fixo. Então, se naquele momento, por exemplo, o circo estava parado lá no estado de Santa Catarina, lá realizou-se a assinatura do contrato. Então, pode ser lá em Santa Catarina, onde realizou-se a assinatura do contrato, ou pode ser onde o circo estava estabelecido, vai pelo último lugar. Se o último lugar que o circo se estabeleceu foi aqui em São Paulo, então esse artista aí de circo pode escolher tanto Santa Catarina quanto São Paulo para ajuizar
a sua ação trabalhista. A última exceção aqui reside lá no bojo do parágrafo 2º desse mesmo artigo 651 da CLT. Deduz que a Justiça do Trabalho tem a competência de julgar as demandas oriundas de agências ou filiais de empresas no estrangeiro, desde que não haja convenção internacional que disponham de forma adversa. De forma majoritária, a doutrina se aloca no sentido de adotar que a notificação só terá validade se a empresa possuir no Brasil agência ou filial, ou até pelo menos representante. Caso contrário, a mesma não será processualmente válida. E aqui, como título de exemplo, porque, embora pareça que não, mas existem muitas empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. A título de exemplo, se considerar que o empregado foi contratado em território brasileiro para exercer atividade laboral na Argentina e não havendo qualquer convenção internacional em sentido contrário, a ação trabalhista deve ser necessariamente ajuizada no Brasil, haja vista que a competência da Justiça do Trabalho passa a ser plena, consoante o que dispõe o artigo 651, parágrafo 2º da CLT. Então, trouxe aqui para vocês 3 exceções à regra com relação à competência do lugar, do território, do local. Em regra, vocês não podem esquecer, então, se possível, anotem isso. Em regra, a justiça competente é o lugar, é o local, é o território de onde a pessoa exercia a sua função, de onde a pessoa trabalhava. Então, moro na Zona Leste, trabalho na Zona Norte, a justiça competente é a da Zona Norte. Primeira exceção é o vendedor comercial, que ele está realizando sua atividade laborativa em vários territórios. Então, o que isso significa? Significa que se ele quiser propor uma demanda trabalhista, ele vai propor lá onde tem estabelecida a empresa, a filial ou a matriz dessa empresa pelo qual ele foi contratado. Segunda exceção, que é do artista de circo, ele pode optar para resolver a sua lide o local onde ele assinou o contrato, certo? Ou o local aí de onde o circo ficou por último estabelecido. Então, ele tem uma escolha aí. Qualquer um dos locais vai ser o competente para julgar essa demanda trabalhista do artista circense. Terceiro e último exemplo que tem aqui para vocês, e exceção no caso, é com relação à empresa estrangeira que faz a contratação no Brasil. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês, mais uma vez, o empregado foi contratado no Brasil e exerce a atividade laboral na Argentina. Então, se ele foi contratado aqui, o que a lei diz lá no seu artigo 651, parágrafo 2º da CLT? Que a justiça competente é aqui o local da contratação, é o local onde reside essa pessoa. Imagine essa pessoa morando aqui no Brasil, essa pessoa brasileira, tendo que ir para a Argentina para processar determinada empresa, ficaria muito mais difícil, muito mais custoso. A gente tem que levar em consideração também que o empregado é parte hipossuficiente nessa relação jurídica trabalhista. Então, às vezes, esse empregado ele sai sem verba rescisória alguma e ele quer cobrar dessa empresa. Então, nada mais justo, né, favorecê-lo de alguma determinada forma, já que a empresa tem dinheiro para viajar, né? O funcionário ou empregado, a gente deduz que não tem. Então, é muito mais justo ele ofertar essa demanda dentro do território onde ele mora, dentro do território brasileiro, que no qual, inclusive, ele foi aqui contratado. Lembrando aí que vocês marquem também as exceções, é importante, inclusive para as atividades, para as provas de vocês. E aqui mais uma fala do nosso doutrinador, tá? O Martins, que é o que eu coloquei aqui para gente entender. Se o empregado trabalhar no estrangeiro, terá competência a vara do trabalho
para dirimir a questão, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em sentido contrário. A lei de direito material a ser aplicada, porém, será a vigente no país da prestação de serviço e não aquela do local de contratação, ou seja, os direitos trabalhistas serão analisados de acordo com a lei estrangeira, embora a vara do trabalho tenha competência para examinar a questão se a empresa tiver agência ou filial no Brasil. Aqui a gente tem mais outro tipo de competência, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Esses dois outros tipos de competência a gente vai terminar em outro momento, a gente vai terminar numa outra aula para que o vídeo não fique tão extenso, para que vocês façam todas as anotações que forem e acharem necessárias. Então, o vídeo aí, ele dura mais ou menos de 25 a 30 minutos de aula com vocês. Se vocês forem voltarem no vídeo, então ele vai durar um pouquinho mais, de 40 a 50 minutos para vocês fazerem as anotações. Então, anotem todos esses detalhes que eu falei para vocês, é bastante importante. É bastante importante também com relação a provas de concurso público, com relação à futura OAB que vocês pretendem, que vocês irão conseguir, que vocês irão conquistar. Então, é bastante importante que vocês se atentem à regra e às exceções, tá? Direito, quando a gente fala em regra, é porque comporta sempre algum tipo de exceção, no caso, e aqui eu trouxe 3 exceções para vocês. Eu aguardo vocês me chamarem, espero que todos estejam se cuidando aí nesse período de pandemia, tá? Para tirarem as dúvidas, sempre me chamem, sempre eu falo aqui para vocês mandarem mensagem para mim. Então, até a próxima aula e um beijo a todos vocês.